AP está de volta. E agora vamos trabalhar de verdade com essa alegria toda, com essa energia. É assim que funciona. Química, ela tem que ter esse chance. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui para vocês hoje? Ligação iônica. Toda ligação iônica, queridos, vai ter a formação de íons. Íons. Excelente. Íons. Exatamente, íons. Porque iônica te lembra íons. Só que os íons são divididos em duas estruturas. Quais são? Ânions. Ânions. E cátions. E a outra estrutura são os Cátions. cátions. Cátions apresentam cargas Positivas. positivas. E ânions apresenta carga Negativa. negativa. Aí, com isso, eu tenho os opostos. Os opostos vão Se atrair. se atrair. Gente, fantástico 304. Vão se atrair. Fantástico. O que é que acontece agora? Essa formação de íons, que é cátions e ânions, nós precisamos pegar agora aqui e definir algumas características dos cátions. Então, quando eu falo em cátions, nós vamos lembrar de quem lá na tabela periódica? Olha só aqui, ó. De quem nós vamos lembrar? Metais. Os metais, né? Você conhece muito dos metais na vida. Ferro, ouro, zinco, chumbo, né? Cálcio, sódio, vários metais. Sejam eles de transição, externa ou interna, que pertence ao grupo da tabela periódica B, como também tem os elementos representativos. Representativos. No caso aqui, eu estou me referindo a quem? Aos metais. Quais são os metais representativos? Família 1A, família 2A e família quem? 3. A. Isso, então são famílias ou grupos de metais representativos que estão representados na família 1A, 2A e 3A, porque eu tenho outras famílias, 5A, 6A, 7A, 8A, 4A, que também são representativos. Porém, não são metais. Por isso que eu não coloquei as demais famílias A. Então, eu tenho metais de transição do grupo B e metais representativos que pertencem ao grupo A. 1A, 2A e 3A. Isso são características de metais. E os metais tendem a serem positivos com característica de perderem o quê? Eles perdem elétrons. Então, eles vão perder elétrons. Se eles vão perder elétrons, quem que vai perder elétron? Quem? Os metais. Eles vão dar elétron. E alguém de lá vai receber esses elétrons. Então, um dá e o outro recebe, e agradece. Né? E assim acontece uma ligação química do tipo iônica entre essas espécies, que uma é positiva e outra é negativa. E aí você quer saber mais? Quando que eles vão perder elétrons? Quando que eles vão perder elétrons? Na última camada, apresentar quanto? 1, 2 e 3 elétrons. Isso que vai caracterizar um cátion, porque eles vão perder. Na camada de valência vai ter 1, 2 ou 3. Quem é a exceção aqui que tem 1 e tem carga positiva, mas não é metal? Qual é a exceção? O hidrogênio. Não dá para enxergar, professor. Hã? O Não dá para hidrogênio. enxergar. Não está dando para enxergar, né? Vamos lá, aproxima aí. Isso aqui é o hidrogênio. Então, ele tem carga positiva, porque ele pertence a qual família? 1A.
Mas ele é metal? Não, ele é gás hidrogênio. Ele está lá por afinidade química, por ter um elétron na camada final. Então, diz que tem uma exceção. Os metais alcalinos, 1A e 2A, família do boro, 3A, que tem um alumínio, copo de alumínio, latinha de cerveja, latinha de refrigerante, de alumínio, né? São metais, mas o hidrogênio está lá, mas um dia ele está saindo de lá. Eu tenho essa fé, que ele não estará em alguns dias ou alguns meses na família 1A. Ele vai para a família dos 7A, como eu já disse na aula passada, para vocês. Vamos fazer a distribuição aqui, ô Zé? Vamos lá. Vamos pegar aqui como, por exemplo, o cálcio. Qual que é o número atômico do cálcio? 20. Quando que eu sei que ele vai perder? Na última camada, apresentar aquelas quantidades lá, ó. 1, 2 e 3. Fazendo 1S2, é um treino. 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, e agora, para finalizar, 24S2. Olha o diagrama de Linus Pauling. Primeira camada tem quantos elétrons? 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, 8. Eu estou somando, 2 mais 6. Última, que é a camada de valência, gente, ó. Quantos? Quantos elétrons? Na camada de valência. 2. 2. Então, ele vai Perder. Vai perder elétron, certeza absoluta, porque, ó, eu coloquei a regrinha aqui, ó, quando perde, quando na camada de valência apresentar 1, 2 ou 3 elétrons. E nessa distribuição do cálcio, que é um metal alcalino da Terra, ele tem 2 elétrons. Então, se ele vai perder, olha como que fica a carga do cara. Ó, mais 2. Significa que ele vai perder 2 elétrons. E alguém que está do outro lado vai receber esses 2 elétrons. Joinha? Então, o cálcio é um exemplo. Vou pegar um menorzinho aqui. O sódio. 11. Para fazer, tipo assim, uma descoberta. Eu faço a distribuição de elétrons e vejo se na última camada tem 1, 2 e 3. Se aparecer estas quantidades, metal. Com exceção do hidrogênio, claro, né? Metais. Então, eles vão o quê? Perder elétrons. Olha só o sódio. 1S2. 2S2. 2P6. Deu 10. E agora eu chamo aqui, ó, 3S1. Primeira camada, 2. Segunda, 8. Terceira e última, 1. Perde ou ganha? Perde. Exatamente. E a carga do cara vai ser o quê, ó? Mais 1. A carga, ou nós chamamos também de NOx, número de oxidação. NOx. Ah, sim, então apresentou 1 elétron, beleza, então perde. Ah, apresentou 2 elétrons, beleza, então perde. Então, tudo isso mostra que eles são metais e um íon do tipo cátion, carregado positivamente. Então, ele vai perder, e o outro de lá vai ter que receber. Então, dessa forma que você vai descobrindo. Ou você vai descobrir também pelas famílias. Se é da família 1A, mais 1. Se é da família 2A, mais 2. Se é da família 3A, mais 3. Então, pelas famílias, você também consegue identificar a carga do elemento. Se é metal e quantos que ele vai perder. Beleza? E agora, vamos apagar para fazermos a parte negativa. A parte negativa que vai ser ânion. Os ânions vai ter uma tendência em ganhar elétrons, porque ele vai ter carga negativa. E os opostos aqui vão se atrair para formar um composto iônico. E não posso dizer para formar moléculas, porque quando eu falo em formar moléculas, eu não posso ter o metal presente. Presença de metal em compostos, você tem uma ligação iônica.
forte, porque o composto iônico, ele é bem forte, né? Pensa no sal de cozinha. É um composto iônico, cloreto de sódio. Vamos lá. Ânions, carga negativa. Eles vão receber ou vão ganhar elétrons. Os ânions recebem, ganham, como você queira dizer, elétrons. Para estabilizar com 8 elétrons. Com isso, você explica a teoria do... Qual que é o nome dessa teoria? Teoria do octeto. Significa que a maioria dos átomos adquire estabilidade com quantos elétrons? Quantos? 8. 8. 8 elétrons. E qual é a família que tem 8 elétrons já na camada de valência? Quem é? Olha lá, quem é a família que já... Gases nobres. Beleza. Os gases nobres, 8A. Com exceção de quem? Do hélio. O hélio negão. Vocês conhecem o hélio negão? Hélio negão armou o Krau na checa da Ronaldo. Então, esses elementos aqui, todos esses elementos que você está vendo aqui, eles são pertencentes à família 8A. Ou a família 0. Né? Deu uma aula com esse conteúdo de tabela periódica. Então, todos esses, com exceção do hélio, que tem 2, todos na última camada de valência têm 8. Então, eles são gases nobres. Todos têm que pedir permissão para eles, para poder ver se vai dar namoro ou se vai dar casamento. E aí nós temos que pedir a permissão, tirar o chapéu e pedir permissão. Se pode ou não pode. É os gases nobres que definem, porque eles são uma família especial. Gases nobres. Eles não precisam ligar com ninguém. Já é nobre por natureza, são inertes. Eles que são o chefe dos demais elementos. Qualquer elemento que for ligar, pede permissão para esses carinhas aqui. Tá? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Herói nenhum arrancou a criptônia do xerife Ronaldão. Certo? E aí? Aí o que é que acontece? Eles têm que ganhar para completar sempre 8. E quem são eles? A família 6A, a família 5A e a família 7A. Essas famílias aqui, ó, contém ametais. Contém ametais. E se são ametais, ganham elétrons. Se é da 6A, ganha quanto para 8? 2. Da 5A, ganha quanto para 8? 3. 3. 7A, ganha quanto? 4. 5. 7A, para 8 ganha quanto? 1. Quem ganha sempre vai somar quantos elétrons? 8. Então, quem ganha sempre vai somar o 8 elétrons. Não é pensar aqui, 6A vai ter menos 6. Colocar aqui menos 6, menos 5, menos 7. Não. Os que ganham ou recebem elétrons, sempre eu coloco o número que falta em cima para completar 8 elétrons. Para estabilizar com 8. Quem perde, perde 1, perde 2, perde 3.
Quem ganha tem que sempre somar 8. E não é o número que está embaixo que eu coloco em cima do elemento, como, por exemplo, o oxigênio. 1S2. Vamos descobrir. 2P4. Primeira camada, o K aqui tem 2. Segunda camada aqui, o L tem 6. Ganha ou perde? Ganha. Ganha. Ganha quantos elétrons? 2. Perfeito. Perfeito. Olha o cara aqui, ó. Ele é da 6A. Então, ganha 2. Então, a carga aqui em cima vai ficar assim, ó. Menos 2. Eu coloquei o 6 lá em cima? Não. Aqui tem 6 na última camada de valência. 6. Não coloquei 6 lá em cima. Coloca o que falta para completar 8 elétrons. É o que vai somar a 8. Os que ganham. Se é 5, menos 3. Se é 7, menos 1. Se é 6, menos 2. É assim que funciona. Então, vamos fazer outro esquema. Se você quer ir por tabela periódica, você também já define, pela sua família, quanto que precisa para 8. Vamos ver o próximo. Olha o cloro. 1S2, 2S2, só distribuir, que você consegue. 3S2, 3P5, para completar 17, ó. Então, 2, 8, e a última camada, 7. Ganha ou perde? Ganha. Ganha. Quantos? 1. Aí sim. Aí sim, ganha 1, porque ele tem 7, ó. Se ele tem 7, ó quanto que ele vai ganhar. 1 para fechar 8. Esse aqui tinha 6. Olha quanto que ele ganhou para fechar 8. 2. Então, a carga aqui em cima vai ficar assim, ó. Menos 1. Quer colocar 1? Não é obrigatório, mas coloque. Para você ir entendendo que é menos 1, mais 1, tá? Quando for positivo. E aí você tem o quê? Negativos, como eu mostrei os positivos. Aí, para formar composto, basta ter um positivo e um negativo e fazer a ligação entre eles. Ou olho pela tabela periódica, ou faço a configuração eletrônica. Fazendo a configuração eletrônica, você resolve a paradinha aí. E para resolver essa paradinha, você precisa revisar essa parte de distribuição de elétrons. Vamos ver aqui agora, demonstrando uma ligação iônica, utilizando positivos e negativos. Porque até agora você consegue identificar quem é o cátion, quem é o ânion, pela quantidade de elétrons da sua camada de valência. Ótimo, 50% caminho andado. Agora vamos fechar o caminho de 100%. Só basta juntar o positivo com o negativo, formando a ligação eletrônica. E para fazer essa fórmula, vamos buscar aqui 2 grandes cidadãos. Ó, vamos fazer a fórmula. A fórmula eletrônica. Quando fala em fórmula eletrônica, é aquela cheia de elétrons. E essa fórmula eletrônica tem um cidadão que descobriu, chamado de Lewis. Esquema de Lewis. Fazer um esquema. Então, chama Lewis que ele faz um esquema. Ele prepara os solteiros para casamento. Ou prepara os solteiros para o namoro. Porque cada elemento, vou contar a historinha. Cada elemento químico, ele é solteiro, ele é isolado. Você pega a tabela periódica, você tem sódio, oxigênio, flúor, cloro, astato, polônio, chumbo, cada um com seu nome. Quando esses elementos passam a querer se ligar para formar uma aliança, um namoro, uma responsabilidade, esses 2 elementos que estão se gostando, estão tendo afinidades entre eles, vai pedir permissão para quem? Gases nobres. Se pode ou não pode.
se pode dar uma ligada, né, legal, funcionar a ligação entre eles, entende? Então, tudo isso, a permissão dos gases nobres para montar esses compostos. Porque você é solteiro. Para juntar e formar água, óleo, gasolina, explosivos, sais, combustíveis, precisa de afinidades, de muitas propriedades. E vai pedir quem? Os gases nobres. Pede. Então, vai lá. Vamos lá. Olha o sódio. Quem lembra? O sódio tinha quantos elétrons na última camada? Um elétron. Então, eu vou colocar um pontinho em volta do sódio. Um elétron. O cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Como 7, JP? Fiz a distribuição, camada de valência, apresentou 7. Aí você disse que tinha que ganhar menos 1. Correto? Então, eu coloquei símbolos quaisquer, seguindo a regra de Lewis, porque ele monta uma fórmula eletrônica. Essa fórmula eletrônica é cheia de elétrons em volta de cada átomo. Esse tem 7. Esse tem 1. O cara que é o sódio, ele vai doar o elétron. E o cloro vai receber esse elétron. E como que você faz? Isso aqui, ó. Olha lá. Tá feito. Já era. Mostrei que o elétron, ele transferiu o elétron. O sódio transferiu o elétron. Toma. Aí o cloro, obrigado. Eu recebi seu elétron. E com isso, junta o cloro e o sódio, formando o Na e o Cl. Qual é o nome dessa estrutura? Cloreto de sódio. Perfeito. Cloreto de sódio. É o sal de cozinha. Ele é sólido. Ele é branco. Dissolve muito bem na água para fazer o sorinho fisiológico. Se colocar para aquecer, vai necessitar de uma alta temperatura de fusão, alta temperatura de ebulição. Você está entendendo? Porque ele tem várias características. Só que antes era solteiro. O sódio e o cloro se conheceram e formaram uma aliança. E pediu permissão aos gases nobres para poder manter esse elo de ligação aqui, ó, entre o sódio e o cloro. Agora, tem mais outra explicação para você. Olha aqui a outra explicação para você. O sódio tem a primeira camada com 2 elétrons. A segunda camada com 8 elétrons. Foi feita a distribuição lá no início. Colocando os pontinhos aqui, ó. E a terceira e última, 1 elétron. Para quem lembra que o sódio tem carga mais 1. Correto? Então, eu fiz aqui mostrando a última camada de valência, tem 1 elétron. Esse elétron vai ter que ser doado. Vai ser transferido para o receptor. Ele não volta mais. Você vai. E não volta. Vai! Sai! Vai-te embora! E não volta mais. Por quê? Né? É uma transferência de elétron. Vai! E não volta. Porque se voltar, forma a ligação de novo. Entendeu? Aí o que acontece? Aqui eu tenho 11, o quê? 11 prótons e tenho 11 elétrons. Eu tenho 11 prótons e 11 elétrons. Ele não deu nada ainda, ele vai dar agora. Quer ver? Olha o cloro. Primeira camada que você fez tem 2. Segunda camada tem quanto? 8. Ela é 17. Ó, 3, 6, 7, 8. E a terceira camada, ele tem 7. 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Você lembra, a primeira camada tem 2, segunda 8 e a última 7. A primeira do sódio 2, a segunda 8 e a última 1. Então, eu estou tentando agora mostrar como que vai ser a transferência.
Esse elétron vem para cá, para essa camada aqui, ó, essa última camada que tem 7. Então, agora aqui eu estou mostrando que está acontecendo o que a gente chama de transferência. De quem? Do elétron. Então, está indo um elétron. Esse elétron aqui, ele vai deixar de existir. E essa camada, aliás, a camada aqui, ela vai deixar de existir. E o elétron chega aqui, ó. Vou fazer ele bem maior. Bem maior. Quantos elétrons tem na última camada agora, pessoal? Quantos? 18 elétrons. 8 elétrons. Ele já tinha 7, ó. 7 na última camada. Aí chegou esse elétron para a última camada, ó. Você contando agora passa a ter 8. Então aqui, você passa a ter 11 prótons. E agora vai ficar com quantos elétrons aqui no sódio? 10. 10, porque ele vai perder o elétron da última camada, que é 1. Ele vai perder isso aqui, ó, de 11, que é a identidade dele, que não pode mudar o número do RG do elemento, 11, ele permanece. E 10 elétrons, porque perdeu 1, ficou com 10, diminuiu. E o cloro, ele continua com seus 17 prótons e aumentou 1 em cima de 17, ó. Se ele tinha 17 prótons, agora ele passa a ter quantos elétrons? 18. 18, porque ele ganhou 1 de quem? Do sódio. Aí ficou assim, ó. O sódio ficou com 1, 2 camadas. A primeira 2, a segunda 8. E o cloro ficou com a primeira camada 2, que já tinha, a segunda 8, e a terceira camada com quanto? 8. Então o sódio, ó, 2 mais 8, 10. 2 mais 8 para o cloro, 10. 1 mais 8, 18. Então os elétrons aumentaram. Mas o número de prótons permanece, a identidade do elemento. Não pode mudar o teu RG, CPF, assim, por brincadeira. É mantido. Até quando a gente morre, aquele número ainda é o teu RG. É a tua identidade, teu título de eleitor. Agora, o que muda é a transferência de elétrons. Se perde, se ganha. É assim que funciona. Entendeu? Aí o que acontece? A quantidade de camadas aqui diminui. E a quantidade de camadas aqui aumenta. Então, aqui a gente pode dizer quem perde, o raio é menor, e quem ganha, o raio é maior. Dá para fazer essa analogia também. Porque vai aumentando o número de camadas, ele vai ficando mais expansivo. E quem perde fica mais reduzido. Questão de raio, né? Raio da circunferência, raio do átomo. Então, queridos, isso aqui é ligação iônica. Serve para qualquer ligação iônica entre metais e ametais. A transferência de elétrons. Transferência de elétrons. São gravadas. E aí, essa é a fórmula eletrônica de Lewis. Essa fórmula eletrônica de Lewis define que você coloque uma representação esquemática, como está no quadro, e represente em quantidade de símbolos os elétrons que se encontram na camada de valência. Então, cuidado com a ligação iônica entre metais e ametais. É importante você usar a tabela periódica para interpretar, otimizar tempo, e pode também fazer distribuição ou configuração de elétrons, como este caso aqui que eu estou apagando, para você familiarizar a construção dessas substâncias iônicas entre íons, cátions e ânions. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo, né? Para a gente despedir aqui dessa aula de hoje. Vamos lá. Vamos aqui, são 5 horas? Vamos lá. Vamos pegar o alumínio. Número atômico 13. Vou pegar o enxofre. Número atômico 16. Vamos lá. Eu tenho esses dois átomos. Vamos pela tabela periódica? Vamos ser aqui bem sucinto. Vamos fazer de uma forma simplista.
Pegue a tabela periódica. Procura qual é a família do alumínio. Pode procurar aí, fazendo favor. Ou então olha no caderno. Qual? Qual é a família dele? Três A ou 3B? Três b. Três B. 3A? Alumínio. Vai lá na família do boro. Lá na família do boro 3A. Bosta, alimenta a galinha do índio talho. Esses elementos aqui são metais da família 3A. Olha onde que está o alumínio aqui, ó. E a família que você tem aqui, ó, 3A. Biscoito alimenta a galinha do índio talho. Troquei lá a bosta pelo biscoito. Joinha? Então tá aí. Então, família 3A. Vai perder quantos elétrons? Vai perder quantos elétrons? 3 elétrons. 3. O enxofre. Qual que é a família dele lá na tabela periódica? O grupo dele? 3B? Não. Vamos ter que olhar na tabela. Caça o enxofre, a letrinha S lá na tabela. Olha para cima que vai ter uma numeração seguida de uma letra, ou A ou B. Seis A. Os seios têm pontas. Todos eles da 6A. Família dos calcogênios. Os 7 porquinhos. Os 7 policiais. Então, o que acontece? Eles são da família 6A. Precisa de quantos elétrons para estabilizar? 2. 2. Todos aqui, ó, gente. Todos aqui, ó, precisam disso aqui, ó. Todos, ó. Menos 2. Esses aqui perdem 3. Todos são metais, ó, perdem 3. Então, a família determina a carga de cada grupo daqueles. E aí você faz isso, ó. Vamos ligar, ó. Cruzado. Desce o 2. Cruzado. Desce o 3. Você está fazendo um esquema de montar o composto iônico sem ter que fazer a distribuição de elétrons. Você desce os números. O primeiro é positivo, a esquerda é positiva, a direita é negativa. Então, você junta e copia os números de baixo. Olha lá. Já era. O composto formado. Sulfeto de alumínio. Era enxofre, virou sulfeto. Era cloro, virou cloreto. E assim era oxigênio, virou óxido. Mudou o nome no cartório, porque casou, né? Teve que carregar o sobrenome do homem, do elemento masculino. Então, o que acontece? Sulfeto de alumínio. 3, desce, invertido. 2, desce, invertido. Então, sempre você dá um cruzado. Para poder montar o composto. Se está embaixo, sobe. Se está em cima, desce. E aí? Ficou mais fácil? E professor? Diga. O alumínio, ele tá equilibrado? O alumínio, ele está equilibrado ali? Esse aqui tá. Porque, tipo, é mais 3, certo? Mas eu entendi como é que fez para ele ficar equilibrado, junto com Vou te mostrar agora. Olha o que vai acontecer. Multiplica aqui. 2 vezes 3.
6. 3 vezes menos 2. Menos 6. Aqui deu menos 6 e aqui deu mais 6. 6. 6 menos 6. 0. Então, a substância está equilibrada, ela tem que ter neutra. Ah, entendi. A quantidade de cargas positivas, segundo o nosso amigo Thomson, quando ele descobriu o pudim de passas, ele dizia que o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, para ter um átomo neutro equilibrado. Entendeu? Mas eu vou te mostrar de outra maneira. Quantos alumínios vou repetir aqui? Quantos alumínios? 2. 2. Cada alumínio perde quantos elétrons? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estou montando a forma eletrônica. 3. Quantos enxofres serão repetidos? 3. 3. 1, 2, 3. Quantos elétrons na camada de valência de cada enxofre? 2. 6. Ah, 6. 6, porque ele vai ganhar 2, né? Que soma 6 mais 2 é 8. Então, aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles têm 6. Tem a mesma quantidade, né? O mesmo símbolo, o mesmo elemento, 6. Cada um precisa receber 2 flechas. 2 Para flechas. equilibrar. Para equilibrar. Então, vamos lá agora fazer a ligação. Pega um de cada vez e leva. De modo que cada letra S recebe 2. Olha lá. Você fazendo aí com sua grafite. 7. Chegou uma bolinha lá. 7. Estou terminando, agora. Leva mais uma. Chegou mais uma bolinha. 8. Quanto? Aí quando você ouvir o 8, você para, porque está estabilizado. Agora passa 2 para o do meio. Sobrou um aqui. Leva para cá. O do meio tem quanto agora? 7. 7. Pega um desses aqui de baixo, ó, do alumínio, e leva para lá. Tem quanto 8. agora? 8. E o de baixo? Sobraram quantos? Sobraram 2. E o cara lá precisa ganhar quantos? 2. Deu Estabilizou. certo. Deu certo. Aí você leva esse cara para lá, faz 7. Leva esse outro elétron para lá, ele faz 8. Então está amarrado. Está amarrado aqui no zigue-zague. Então o elétron vai. Você vai. Não volta, não. Você fica lá. Então é transferência de elétrons em definitivo. Não tem como ficar igual corrente de bicicleta, passando na catraca e na coroa. Aí não é ligação iônica. Ali todos os dois átomos, coroa e catraca, está compartilhando os mesmos elos da corrente, como se fossem elétrons. Para fazer essa analogia aí. E aqui eu repito. O Al repetiu 2 vezes e o enxofre repetiu 3 vezes. Que dá essa estrutura aqui que nós já havíamos formado ela, ó. Aqui atrás. Então, você tem um composto iônico. Aí você fala, esse composto iônico, aprenda que esse composto iônico, os números que tem embaixo, você pode subir. Como ele desceu, ó. Al2S3. Aí pergunta lá no exercício, dado o composto sulfeto de alumínio de fórmula Al2SO3, determine, letra A, qual é a carga do alumínio? B, qual a carga do enxofre? Perguntou na questão 1, letra A e letra B. Aí você vai responder dizendo a carga. Sobe o 2. A esquerda, a nossa direita sempre vai ser o quê? Negativo ou positivo? Positivo. Negativo. 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 Menos. Quem subiu? O 2. Agora faz o contrário. A esquerda Agora... sempre vai ser positivo. Positivo. Quem é o número que subiu? Quem é que subiu? O 3. Pronto, você respondeu a questão. Qual é a carga do alumínio? Mais 3. Qual a carga do enxofre? Menos 2.
Ou você olha lá na tabela periódica, que ele pertence a 6A, logo você vai dizer que ele é menos 2, que precisa de 2 para 8. Olha o outro na tabela periódica 3A, vai dizer que ele perde 3. O número da família é a quantidade das cargas que cada um apresenta. O positivo é 1, 2 e 3, e os negativos é menos 1, menos 2 e menos 3. Não tem negativo menos 4. Não tem negativo menos 5. É negativo até o 3. 1, 2 e 3. E o positivo? 1, 2 e 3. Pode ter algum positivo 4? Pode. Mas aí vai compartilhar elétron. É questão de você ter uma outra ligação com a valente. Né? Tem aqueles elementos de transição. Hora ele tem carga 1, tem hora tem carga 2. Eles vão variar o NOx ou carga deles. Pessoal, se tiver alguma perguntinha, façam por aí. Ficou claro? Ficou bem tranquilo aí essa comparação que a gente fez? Até brincamos um pouco para poder descontrair. Mas o que vale é a essência, é o que está aí, ó. A ligação iônica. Dá para entender tudo, dá para entender tudo. A gente brinca, conversa, dá exemplo, faz essas comparações, mas tem fundamento, né? Às vezes a gente exagera um pouco, conta uma história ou outra, mas para ligar tem que ter essa estabilidade e tudo em prol dos gases nobres. Ninguém aqui liga à toa. Aqui é ligando, buscando uma estabilidade, ou por carga 6 e 6, só muda os sinais, ou por meio da fórmula eletrônica do rapaz chamado Lewis. E todos buscam estabilidade de 8. O cara ficou com 8, enxofre. E o alumínio, que tinha 13, você acha que também não ficou com 8? Ficou. A primeira camada dele era 2, a segunda, 8, e a terceira, 3 elétrons. O que aconteceu? A última camada perdeu 3 elétrons, foi isso? Perdeu 3. Foi. Quantos elétrons ficaram agora na última camada, que era a penúltima? 8. Aí, que lindo, né, gente? Ó. 8. E o cara que tinha 6, 2, 8, o enxofre, tá? E 6. Então, ó, ele tinha 6. No que ele ganhou 2, ele passa a ter na última camada, quantos elétrons também? 8. É o que está mostrando aqui, ó. Tem 2 elétronzinhos chegando em cada átomo de enxofre. Então, se ele já tinha 6, ele ganhou 2. Aí totaliza 8. Ó. Tem 8 em cada. Cada átomo desse aqui passou a ter 8 elétrons. E o alumínio perdeu seus 3 elétrons, mas ficou com 8 na última camada, e o total de elétrons ficaram em número de 10. E os elétrons do enxofre ficaram em números de 18. Porque ele tinha quanto? 16. Ganharam mais 2, 18. Certo? Então, se você vai determinar número de prótons, é 16. Número de elétrons passa a ser 18. Número de prótons para o alumínio, 13. Número de elétrons para o alumínio, 10. Desde que ele esteja na forma de íons. Porque se for um átomo neutro, Thomson afirmava e continua dizendo na literatura: a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas no pudim de passas que ele atribuiu ao modelo atômico. Ele colocava os elétrons incrustados, que era igual à quantidade de cargas positivas naquela massa homogênea. E assim finalizava o átomo sendo uma partícula eletricamente neutra. Meus queridos, muito obrigado. Tenham uma boa tarde. Inscreva lá no meu canal, quem não inscreveu ainda, aciona lá o sininho. Essa aula eu vou postar agora lá no canal no YouTube, para que vocês possam assistir a hora que vocês quiserem, para resolver seus exercícios e estudar para a prova de quinta-feira. Beleza? Tem mais informações no roteiro de segunda, que dá para vocês responder no caderno como exercício. Tá? Para treinar lá, para quando for quinta-feira, a gente libera a prova para vocês. Vou abrir ela 8 horas da manhã e vou fechar ela meia-noite para dar tempo de vocês concluírem as 10 questões. Cada questão valendo 1 ponto, né? Multiplico por 0,6, na verdade, vale 10, né? Cada questão 0,6, e totalizam 60%. Aí eu somo com simulado, mais 2 pontos que você já tem nessa interação bacana do 304 com o professor JP. Um abraço, boa tarde para vocês, um bom descanso, um bom lanche, e a gente volta aí a semana que vem para poder concluir mais
um capítulo de aula com a gente. Beleza? Valeu, professor. Tamo junto. Falou, Como é professor. que é, coraçãozinho? Fala.